Fala galera, meu nome é Felipe e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre uma parte da metodologia científica, a parte da referência bibliográfica. Vamos lá? Abordaremos neste vídeo sobre o que é a referência bibliográfica e também comentarei mais sobre algumas das referências mais utilizadas. Primeiramente, o que é uma referência bibliográfica? Uma referência bibliográfica é um conjunto de elementos de uma obra escrita, como título, autor, editora, local de publicação e outras, que permite a sua identificação. Além de servir para ajudar na identificação das obras para referência futura, é um dos componentes de trabalho acadêmico, sendo assim uma parte relativamente simples, mas cheia de regrinhas, que se deve prestar muita atenção. Vamos comentar um pouco sobre os exemplos mais comuns. Temos fichamento de livro e fichamento de artigos, tanto de revista quanto de jornal. Fichamento de livro. Vamos comentar sobre 4 casos, com um autor, até 3 autores, mais de 3 autores e entidades coletivas. Vamos começar com apenas um autor. Para fazer um fichamento de livro com apenas um autor, seguimos a seguinte regra. Começamos com o sobrenome do autor em letras maiúsculas, uma vírgula, os prenomes do autor, ponto final, o título do livro em negrito, se você for um artigo virtual, se você for fazer, no caso, uma referência virtual, ou sublinhado, se for manuscrito, ponto final, a edição do livro, se houver, ponto final, o local, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano. Temos aqui um exemplo. Oliveira, este é o sobrenome do autor, vírgula, PS, PS.D, estes seriam os prenomes. Aqui o ponto final. Introdução à Sociologia, é o nome do livro, aqui está em negrito, ponto final. 18ª edição, aqui, ponto final. O local São Paulo, 2 pontos, editora Ática, vírgula, 1998, que seria o ano. Com até 3 autores. Com até 3 autores, seguimos da mesma forma, mas a gente separa os nomes por ponto e vírgula. Aqui temos o formato anterior. Vamos seguir já para o exemplo que eu explico melhor. Sátiro A. Aqui temos o sobrenome do autor e o prenome dele, aqui separado por vírgula, o ponto e vírgula, o ens AM. Este aqui é o segundo autor. Aqui temos apenas 2 autores, mas com 3 autores, até 3 autores, seguimos a mesma forma. Ponto final, o título da obra em negrito e o título principal e o subtítulo da obra, Iniciação ao Filosofar. Também temos essa forma de representação. Ponto final, o local São Paulo, 2 pontos, editora Saraiva, ano 1997. Com mais de 3 autores, temos outra forma. Mencionamos o primeiro autor, ou também o autor principal, seguido da expressão et al. Aqui temos a estrutura, vamos explicar no exemplo. Altamiro JS, este é o autor principal, et al. Essa expressão significa outros autores. Ponto final, o título do livro, a metodologia do ensino na graduação, em negrito, ponto, segunda edição, ponto, Rio de Janeiro, 2 pontos, editora Vozes, vírgula, 1988. Agora sobre entidades coletivas. Com entidade coletiva, a gente menciona o nome da entidade em letras maiúsculas, seguidamente do órgão da identidade da entidade, se houver. Temos Universidade Federal do Paraná, em letras maiúsculas, que é essa entidade, a Biblioteca Central, que é a parte da universidade que produziu este livro, ponto, o título do livro, normas para apresentação de trabalho, aqui não temos nenhuma edição, partimos para o local Curitiba, editora Curitiba, não, local Curitiba, não temos a editora e apenas o ano, 2000.
Vamos passar agora para fichamento de artigo. Fichamento de artigo temos artigos de revista e artigos de jornais. Artigos de revista e de jornais, ambos têm dois casos, com autor e sem autor. Vamos começar aqui primeiro com artigo de revista com autor. Neste caso, temos a seguinte regra: o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido dos seus pronomes, assim como no fichamento de livro. Ponto final. O título do artigo. Ponto final. O título da revista em negrito, vírgula. O local da publicação, vírgula. Número do volume, número do fascículo se houver. A página inicial e final do artigo. E por fim, a data. Lembre-se sempre dessas regrinhas, onde é vírgula e onde é ponto final. Isto é muito importante. No exemplo temos Rodrigues M, que é o sobrenome e o prenome, vírgula. O título do artigo, a estrutura do conhecimento, ponto final. Enfoque, que é o título da revista. O local, São Paulo. O volume da revista, volume 11. Fascículo número 1. Página de 51 a 59. Janeiro de 1983. Os artigos de revista sem autor é bem parecido com o autor, porém se inicia com a primeira palavra do título do artigo em maiúsculo. Da mesma forma, sem o autor, iniciando com o título, a primeira palavra do título em maiúsculo. Vejamos no exemplo. O título é Metodologia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, NPC. A primeira palavra, metodologia, vem em maiúsculo, porque não temos autores neste artigo. Seguindo, o título da revista em negrito, Revista Brasileira de Estatística, o local Rio de Janeiro, IBGE, volume 41, fascículo número 162, as páginas de 323 e 330, abril-junho de 1980. Vamos falar agora sobre artigos de jornal. Com artigos de jornal também possui com autor e sem autor. A forma é bem parecida, só que atento a onde é a revista e onde é jornal. Começamos pelo sobrenome em maiúsculo, seguido do prenome, o título do artigo, aqui o título do jornal em negrito, seguido de local, a data, dia, mês e ano dentro de parênteses, o caderno, seção ou suplemento do jornal, seguido da página inicial e final do artigo. Temos o exemplo Nassif L, o sobrenome e o prenome do autor, a modernização da construção civil, que é o título do artigo, Folha de São Paulo é o jornal, 3 de outubro de 1997, que é a data, caderno 2, página 3. E por último temos artigos de jornal sem autor, que é bem parecido com o coautor, e também bem parecido com o formato da revista sem autor. Seguimos, retiramos a parte do autor e colocamos a primeira palavra do título em maiúsculo. O exemplo, empresas reduzem tarifas em Brasília, que é o título do artigo, o jornal Folha de São Paulo, 3 de outubro de 1997, caderno 2, página 3. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.